eu me chamo Rosângela, pertenço à classe Trabalhadoras Cristãs e convido a todos os irmãos nesse momento a participarem de mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Frustração, decepção, é uma coisa que nenhum ser humano gosta. Ninguém gosta de ter os seus planos ou suas vontades frustradas. Ninguém gosta de planejar algo, sonhar com algo e aquilo não acontecer, por mais que se esforce para que aquilo aconteça. Isso causa, de fato, uma tristeza. E essa tristeza ela pode levar a nossa estudada aqui, depressão. Na lição de hoje, nós vamos ver o exemplo de Elias. Elias passou por uma situação semelhante. Elias era um tesbita da cidade de Tisbé, uma cidadezinha pequenininha, né? Um vilarejo, como a Bíblia descreve. E então um profeta vindo de uma cidade tão pequena, tão inexpressiva, foi levantado por Deus para destronar um rei, para destronar o rei Acabe, com vários outros da história de Israel. O rei Acabe não fez o que era bom, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez coisas erradas. E ele é classificado como um dos piores reis de Israel. Acabe casou com Jezabel, né, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Isso aqui está em 1 Reis 16:31. Foi uma aliança política, como várias alianças políticas se faziam na época. Israel quis um reinado e reis faziam alianças políticas casando, né, com príncipes e princesas de outras nações para ter uma aliança quase de sangue. O problema é que no caso de Israel, uma aliança dessa trazia junto algumas coisas que Deus não queria, né? Israel, por muito tempo ali pelo deserto, depois do deserto, quando ele adentrou a terra prometida, foi advertido por Deus para não se misturar com outros povos. Porque na mistura, quando a gente se mistura com pessoas com atitudes, comportamentos que não são os nossos, naturalmente a gente começa a copiar. E Jezabel trouxe, né, os seus deuses para a sua casa. E junto, o seu pai era um sacerdote de Baal, trouxe a adoração ao deus Baal, né? E isso trouxe vários israelitas a se tornarem até sacerdotes de Baal. E assim entrou no meio do povo de Deus a adoração a um Deus que não era o Deus verdadeiro, a Baal. E aí a gente chega ali em 1 Reis 18, de 36 a 41, e tem lá aquela situação de Elias e os profetas de Baal. Lá, se a gente vê aqui, versículos de 36 a 41, já está no finalzinho da história. Então, Elias vai lá, diz a Acabe que ele está fazendo o que não é o que agrada a Deus, que a história de Baal ali estava errada, que ele erigiu postes ídolos e várias coisas que ele estava fazendo não estava agradando a Deus. E aí reúne 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Era uma situação que já fazia um tempo que não chovia, né? E resolveram fazer ali algo que era uma comparação, um desafio de deuses. Não sei como a gente pode ver isso e entender isso, mas parece que no coração de Elias era uma demonstração de poder do Deus verdadeiro contra Baal. E aí pegam-se o novilho, prepara-se 2 altares, seria para Baal e outro para Deus, parte-se um novilho ali ao meio, e primeiro Elias deixou o pessoal do Baal lá a manhã toda pedindo para Baal para mandar fogo do céu. Mandar fogo do céu
era um símbolo de divindade nos povos mais antigos. Então era entendido ali que se Deus mandasse fogo do céu, a divindade estava respondendo aquilo ali. Hoje a gente entende esse comportamento ali, seria o raio que a gente vê hoje, né? A gente entende hoje a força da natureza, a descarga elétrica, atmosférica, né? E era isso que era entendido como descer fogo do céu. Se você for ver ali o que Elias fez, ele fez o altar, cavou em volta do altar, jogou bastante água em cima do monte, ou seja, ele praticamente fez ali um para-raio, né, para facilitar a descida do raio, para queimar ali a oferta, né, o sacrifício. Claro que a técnica, vamos dizer assim, utilizada por ele, talvez sem até saber, né, provavelmente ele jogou a água ali até para desafiar. Vamos botar água aqui, que a água apaga fogo, né, para mostrar que Deus é poderoso mesmo. E a técnica não tira nenhum mérito do que aconteceu. E depois de manhã toda, os profetas de Baal pedindo a Baal que descesse fogo do céu e queimasse a oferta, Elias foi e orou ao Senhor, que fez descer fogo do céu e queimar a oferta. E aí, os 450 profetas de Baal são mortos à espada, ao fio da espada. Versículos 36 a 41 do capítulo 18. Né? No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Então Elias, até aquele momento ali, estava ainda no desafio, e Deus contemplou ali o que ele havia prometido para Elias e fez descer fogo do céu, provando ali que ele estava com Elias. Bom, o problema é que Elias esperava que com isso Acabe voltasse atrás, adorasse a Deus. E que Acabe fez foi contar para Jezabel. Lembra? Jezabel era filha de um profeta, de um sacerdote de Baal, né? E Acabe, 1 Reis 19:1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Elias esperava que nesse momento Jezabel caísse de joelhos e adorasse a Deus. Talvez, creio que sim. Então, versículo 2, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E aí Elias, temendo, versículo 3, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E segue um pouco a história que a gente já vai ler. Elias entra nesse momento num profundo estado de depressão, de medo, de pavor talvez, mas com talvez uma decepção. Quando os profetas de Baal estavam ali rogando a Baal que queimasse a oferta,
ele debochou, né? Literalmente debochou. Está aqui no versículo 27 do capítulo 18. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Então, Elias já estava zombando dos profetas de Baal. Isso aí nos dá a entender que talvez Elias estivesse pegando algo que era de Deus e tornando algo pessoal. Algo que Deus queria fazer, Elias estava se satisfazendo vendo a derrota do inimigo, né? E talvez não fosse bem isso, não daquele jeito, nem daquele momento que Deus queria. Isso trouxe a Elias uma grande depressão, né? O nosso texto básico é aqui de 1 Reis 19, de 1 a 18, né? Então já li os dois primeiros versículos, versículo 3, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pãozinho cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicílio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservarei em Israel 7.000. Também conservei, em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Elias estava frustrado, triste, abatido, pede a Deus a morte, basta, toma agora, o Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Se sentia em pecado, decepcionado com Deus, ou acho que não, talvez ele, por dizer que ele não era melhor do que seus pais, entendo que ele estava decepcionado consigo mesmo. E aquilo ali lhe deixou numa situação de tristeza, de decepção, ao ponto dele andar um dia inteirinho, caminho do deserto, uns 70, 60 quilômetros, desmaiar e dormir, né? E não querer mais nada. E quando Deus botou lá o anjo, mandou mais à frente, ele chegou lá no Monte Horebe e se enfiou no meio de uma caverna,
né, se escondeu e entrou ali numa depressão. Essa é a lição 7 da revista Palavra e Vida, edição número 64. Essa lição 7 tem por título A Depressão por conta das frustrações, experiências de Elias, quando a frustração e o desespero nos tiram a vontade de viver. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, lá do Rio de Janeiro, né? E é distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Essa edição 64, referente ao primeiro trimestre de 2020, foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Farias e tem por tema tratamento bíblico, ansiedade e depressão. Nessa lição 7, então, nós estamos vendo a situação de Elias. Bom, vamos lá. Elias, deprê, triste, aborrecido, abatido, porque ele esperava que depois de ter passado os 450 profetas de Baal ao fio da espada, todo o povo ia se voltar e pedir perdão pelos seus pecados. Bom, se a gente observar um pouquinho a história de Israel, existe um ciclo vicioso nela. Volta e meia, o povo peca, faz o que é mal aos olhos do Senhor, Deus vem, bota um grande castigo, e aí o povo pede a Deus misericórdia, Deus vai lá, resgata o povo, passa um tempo que o povo faz, de novo peca, faz o que é mal aos olhos do Senhor, e esse ciclo se repete várias vezes. Elias pensou que naquele momento ali as coisas estariam resolvidas, né? E não foi do jeito dele. Jezabel é símbolo de maldade, símbolo de ódio, símbolo de perversidade, né? Jezabel promete passar Elias ao fio da espada e matá-lo. E ele se sente com medo, ele se sente ameaçado, ele se sente inseguro e ele foge em caminho no deserto de um dia. Isso aí deve ter dado uns 60, 70 quilômetros. Imagina caminhar 70 quilômetros em um dia. É muita coisa. Elias não sabia o que fazer. Caminhou, provavelmente sem comer. Ele saiu fugido, saiu desesperado. Provavelmente não levou nenhuma comida, não levou nada. E caiu no sono. Aí Deus começa a tratar de Elias, né? Cuidado qualificado de Deus. Como é que Deus trata Elias? Primeira coisa, o camarada está cansado, triste, não consegue fazer nada e com fome. Deus manda um anjo e vai lá, acorda ele e manda ele se alimentar. Era a necessidade de Elias comer. Era aquela necessidade premente dele comer. Veja que Elias talvez estivesse em pecado. Ele diz que era pecador, que estava em pecado, e a gente não, como ele não declara aqui o pecado dele, a gente não sabe muito bem o que é. Mas a gente pode perceber que havia uma soberba ali, talvez um orgulho de achar que, de certa forma, Deus ia fazer uma grande coisa e ele estava à frente daquilo ali, né? E quando ele viu que não era daquele jeito que iria acontecer, e quando ele viu sua própria vida ameaçada, ele entendeu que ele não era melhor do que seus pais. Então havia um pecado, havia um erro. Elias percebeu que não era isso. Não estou entendendo nada. Ou Deus queria que eu matasse os 450 e depois morresse. Olha, e ele entrou numa aflição ali complicada. Ele não sabia muito o que fazer e como fazer e qual era a vontade de Deus. Havia um pecado. Elias declara que estava em pecado. Mas Deus não chega para confrontar o pecado de Elias. Deus chega e alimenta, acorda, manda o anjo que acorda Elias para comer. E Elias vai e comeu. Comeu uma comida boa ali e voltou a dormir, né? Voltou a dormir, deve ter dormido mais um tempo. E o anjo foi lá, acordou de novo e falou: olha, come mais um pouco, porque você tem um longo caminho pela frente. E Elias acordou de novo, levantou, comeu, e dali ele prosseguiu na sua viagem mais 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Horebe, né?
E lá, ainda provavelmente triste, deprimido, imagina uma pessoa andando 40 dias meio que sem rumo. Não sei se ele estava indo especificamente para lá ou se ele estava indo sem rumo, a Bíblia não diz, mas a gente imagina que o camarada estava simplesmente andando, fugindo, né? A motivação dele era fugir de Jezabel, para não morrer. Ele chega e ele estava fugindo de Jezabel, tanto é que ele chega no Monte Horebe, encontra uma caverna aí, se esconde. A pessoa foi e, olha, se escondeu no meio de uma caverna, né? Talvez se ele fizesse o que estava no seu coração, teria deitado debaixo daquele zimbro, né? E esperado a morte, ficando ali esperando a morte. Mas Deus o fez, o alimentou e fez ele caminhar até um pouco mais à frente, até o Monte Horebe, né? E quando ele está lá no meio do Monte Horebe, Deus continua o seu tratamento e ele fala com Elias e o questiona. Elias, que fazes aqui? O que é que você está fazendo, Elias? Por que você está escondido nessa caverna? E aí ele sai da caverna. E no que ele sai da caverna, ele responde, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os seus altares, os altares de Deus, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te no monte perante o Senhor. Então, o Senhor, primeira frase que vem logo depois disso, eis que o Senhor passava, o Senhor estava ali pessoalmente. E aí Deus vai de novo falar a Elias, vai tratar o problema de Elias de uma forma também muito maravilhosa. Ele não está confrontando Elias, mas Deus estava ali. Vai lá para fora, vai para fora da caverna. E chegando lá, Elias viu um forte vendaval, um vento muito forte, né? E diz a Bíblia que Deus não estava no vento forte, né? E depois ele faz com que Elias veja ali o fogo, né? E também Deus não estava no fogo. Perdão, primeiro os ventos fortes, o terremoto e uma chama de fogo, coisas estrondosas, né? E aí Elias não percebeu que aquilo ali era a presença de Deus. E depois passou uma brisa. E aí Elias cobriu o seu rosto porque sentiu que Deus estava ali. Bom, vamos lá. Então, o primeiro tratamento que Deus fez foi cuidar de Elias. E isso é uma coisa interessante e importante que a gente perceba. O tratamento não é confrontar, o tratamento não é acusar, não é apontar o erro, botar o dedo na ferida, coisa que a gente, ser humano, faz com a maior facilidade. O tratamento que Deus deu foi amoroso, alimentou, cuidou, deixou dormir, guiou até onde Deus queria falar com Elias. Esse foi o primeiro tópico ali, né? Foi o tratamento que Deus deu àquela situação. Elias, ele lá na caverna, ele faz um lamento, né? Quando ele fala que eu tenho sido zeloso, né? Os filhos de Israel deixaram tua presença, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só e ainda procuram tirar minha vida. Elias estava se lamentando ali da morte de todos aqueles que eram de fato os profetas de Israel, de Deus, né? E ele achava ou entendia que ele era o último e que ele ainda estava sofrendo ameaças de morte. E aquilo ali deixava ele profundamente triste. Talvez ele estivesse enxergando que se ele morresse, nada mais teria pela frente. E aí depois do tratamento, Deus resolve dar uma resposta. E a resposta foi essa: sai lá para fora, né? E aí Elias vê o vendaval forte, e vê terremoto, e vê fogo descendo do céu, e não percebe ali a presença de Deus. Deus não está nessas coisas, mas ele queria que Elias entendesse a diferença
Deus se mostrou, ou pelo menos Elias sentiu a presença de Deus pela brisa branda. Né? O que a gente depreende disso? Elias esperava que, talvez esperasse, não sei, é a interpretação minha, que depois dos 400, do novilho queimado, o próximo raio caísse naqueles 450, né? E que caísse na cabeça de cada um que não quisesse adorar a Deus. Talvez ele esperasse isso, mas Deus não ia agir desta forma. E aí, o tratamento que Deus dá a Elias foi um tratamento pessoal. Seria o contato com ele mesmo. Interessante que quando Elias sente a brisa, ele sente que ali tem a presença de Deus. O que Elias faz? Volta para a caverna. Volta a se esconder. Volta a se prostrar, a se entregar ao problema, porque Deus estava ali. No primeiro momento, esconder o rosto era o natural, se esconder da divindade, porque a glória de Deus nós não suportamos. A Bíblia conta que Moisés viu Deus assim pela brecha de uma rocha, pela fenda de uma rocha, passando por trás, e seu rosto ficou resplandecente por vários dias, ao ponto de ele ter que cobrir com véu, porque as pessoas ficaram assustadas com aquilo ali. Então, era normal que a divindade presente, a pessoa se escondesse. Mas ele voltou de novo para dentro da caverna. Oh, meu Deus do céu! Né? E aí ele ouviu de novo a voz de Deus, lá no versículo 13. Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu o quê? A mesma coisa. Ele não tinha resposta diferente. A resposta dele já estava escrita, né? Já estava assim organizada. Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Aí Deus vai e fala para Elias: olha, eu vou te ouvir, né? Eu vou te ouvir. Então, entendido o que você está me pedindo, então faz o seguinte. Primeiro, versículo 15. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Nimsis, ungirá rei sobre Israel. Peraí, mas o rei era Acabe. Deus está mandando ungir um novo rei para Israel e um novo rei para a Síria. E também ungir Eliseu como novo profeta. Tá, então eu estou cansado, abatido, magoado, né? Triste, e Deus está curando, fazendo assim, ó, coloca um outro rei ali, unja, que eu estou mandando, um para a Síria, outro para Israel, e um novo profeta. Quem escapar da espada de Azael, rei da Síria, Jeú, que é o do Israel, rei de Israel, o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu, o novo profeta ali, o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E Elias, neste momento, ele descobre que ele não era o único, que tinha 7.000 pessoas que iriam ombrear com ele a luta pela vitória, pela tomada do poder de de Acabe, né? E todos aqueles que fossem infiéis. Deus estava dizendo ali que a luta não tinha terminado, né? Que ele entendia a situação, o sentimento de Elias, mas que ele não tinha entendido tudo. Elias não tinha entendido tudo o que estava acontecendo. Ele não era o único, tinha 7.000. E estava mandando ungir um novo rei que ia destronar Acabe. E tem mais uma. Deus não aceitou o pedido de Elias de
levar a sua vida. Tanto é que em 2 Reis 2:11 narra lá que Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Então Elias não experimentou a morte. O que é importante dessa história toda? É importante dessa história toda a gente entender alguns aspectos. Primeiro, decepções acontecem. Todos nós estamos sujeitos a decepções. A decepção cria na nossa vida tristezas, né? Cria coisas que não são boas, criam reações que não são boas. E essa tristeza, aquela mesma tristeza continuada, pode levar a uma depressão. Muitas vezes a gente passa por tristezas porque a gente espera que uma coisa vai acontecer de um jeito e ela acontece de outro. Nesse caso específico, Elias provavelmente pensava que depois ali daquele confronto, ele tinha certeza que Deus ia mandar o raio ali, que ia mandar o fogo do céu, consumir o novilho e que ia passar os 450 profetas de Baal, o fio da espada, e que a situação estaria resolvida naquele momento. E quando o problema parece que continua, porque Jezabel vai e jura de morte, né? Só termina quando acaba, né? No final, a gente brinca dizendo, no final vai dar certo. E se não deu certo é porque ainda não é o final, né? Então, a gente precisa esperar um pouquinho mais em Deus, né? E entender que às vezes as coisas, a gente é caminho, a gente é meio para que uma coisa aconteça, mas nós não somos o foco. Não temos que aparecer. Tem que aparecer a vontade de Deus, o jeito de Deus, a forma de Deus. Ok? Então, primeira coisa, depressão por decepção. Acontece. E qual o tratamento? Mesmo sendo um pecado, talvez nessa situação, Elias confessou que era um pecado. O caminho do tratamento não foi a confrontação. Deus foi, apoiou, alimentou, reorientou, né? Tem uma sigla aí de um procedimento que a gente conhece por aí, que é o ESAOM. Não sei se você já ouviu falar. Você não sabe o que fazer? ESAOM. Estacione, sente-se, alimente, oriente e navegue. Isso resolve muito problema na vida da gente quando a gente não sabe o que fazer, né? Não sabe o que fazer, não sai correndo para qualquer lugar. Senta, para, come, descansa, né? Oriente, se eu estou aqui eu vou para o lugar tal e vá, né? Foi basicamente o que Deus fez com Elias. Só que Elias não tinha condições de fazer isso sozinho, ele estava em depressão. Ele se lançou numa caverna. A pessoa com depressão fica reclusa. Elias estava com depressão no sentido, desse sintoma de estar recluso, escondido, né? Ali no cantinho dele, que não queria nada. No primeiro momento ele andou um dia, se jogou debaixo daquele zimbro ali, e ali ele ia ficar, até que o anjo veio, o alimentou, deixou descansar um pouco, alimentou de novo, e agora vai. E ele foi, né? Então Deus tratou o problema de Elias dessa forma. Primeiro, cuidando das necessidades e não confrontando. Muitas vezes a decepção que leva à depressão das pessoas que nos cercam, a gente sabe muito bem o que é. O fulano esperava que era isso aí, quebrou a cara. Adianta falar para ele, tu tá errado, não é assim, tá fazendo tudo errado. Não é a forma mais correta. Se a pessoa está em depressão, ela não vai conseguir absorver ou entender nada disso que você está tentando comunicar. Deus nos ensina aqui a tratar a depressão pela decepção, não com confronto, mas com amor e carinho. Deus foi lá e mostrou, Elias, você esperava que eu falasse por um terremoto, por um raio, por um vento, um vendaval, por fogo do céu? Mas olha só, o que te parece mais que tem a minha presença? Uma brisa. E Deus, então, curou a depressão de Elias dessa forma. O que a gente pode fazer? A gente pode perceber as pessoas que estão na nossa volta com sintomas de depressão, com tristeza, com decepção. Às vezes é uma coisa que parece, é uma bobeira. Isso passa, isso se resolve. Mas para a pessoa não é, né? E não adianta você negar. Uma outra coisa que eu aprendi também com o passar do tempo.
dor, problema, reclamação de alguém, você não adianta negar, você tem que validar. Validar no sentido de entender que aquela pessoa está sentindo aquilo, e aquilo ali precisa ser compreendido e tratado. Então precisamos ouvir aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? E aprender com Deus, com o nosso Deus, a tratá-las com carinho e com paciência. Deus nos abençoe a conseguir agir dessa forma, porque sinceramente, muitas vezes é complicado. Mas Ele, Deus, Jesus, é o nosso modelo, é o nosso foco. E Ele nos ajuda, nos dá força para seguir nessa direção. Deus nos ajude, Deus nos oriente a apoiar aqueles que nos cercam dessa forma.